Boa tarde a todos. Iniciando então a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Protótipo de um Sistema de Frequência Escolar baseado em reconhecimento facial, orientado então pelo professor Fernando dos Santos. Então, iniciando com uma breve introdução, comentando um pouco sobre o problema existente no qual este trabalho tenta resolver. Então, neste caso, o problema ele está presente no método tradicional de chamada escolar. O objetivo da chamada escolar é garantir o aproveitamento do aluno, nesse caso em uma determinada atividade de uma instituição de ensino. Além disso, a realização da chamada escolar garante o aproveitamento do aluno naquela atividade e se de fato ele está ou não comparecendo às aulas. Porém, esse método tradicional da chamada escolar, aquele onde o professor, através de uma lista, muitas vezes manual ou até mesmo num sistema, chama em voz alta o nome dos alunos em uma determinada sequência e aguarda eles responderem. Esse método tradicional ele pode apresentar certos problemas e inconsistências, como por exemplo no tempo gasto, em sua realização, em que muitas vezes o professor precisa estar pausando a sua aula e reservando um tempo específico para fazer a chamada. O professor ele pode cometer alguns erros, esquecer de chamar algum aluno, ou até mesmo esquecer de fazer a chamada, e também possíveis fraudes por parte dos alunos, o aluno responder a chamada no lugar de um outro colega, esse tipo de situação que pode estar ocorrendo no método tradicional. Na UDESC não é diferente. Aqui na UDESC, a frequência dos estudantes são registradas através do Sistema de Gestão Acadêmica SIGA. Esse sistema o professor tem acesso a uma visualização dos alunos matriculados em uma determinada disciplina e marca, através de uma interface gráfica, se o mesmo está presente ou não em sua disciplina. Além disso, aqui na UDESC, a garantia da frequência é refletida também na avaliação do aluno em uma determinada matéria e até durante o curso, sendo que o aluno precisa ter, no mínimo, um aproveitamento de 70% de frequência em uma disciplina para conseguir ser aprovado, além, claro, das avaliações. Agora, comentando um pouco sobre técnicas mais sofisticadas e já existentes, que têm o objetivo de automatizar esse processo de frequência de determinadas atividades, não só mesmo de instituições de ensino. Como, por exemplo, nós temos a leitura biométrica, a identificação da íris, o reconhecimento por voz e o reconhecimento facial. Todos eles já utilizados no mercado. Aqui, a leitura biométrica é muito utilizado em eleições. A identificação da íris já utilizada também em alguns dispositivos móveis para desbloqueio do celular. E também o reconhecimento por voz, podendo ser utilizado em diversos cenários. E temos também o reconhecimento facial, que através da face dos usuários tenta identificar e reconhecer se de fato aquela face pertence àquele usuário e então prosseguir essa informação para o sistema então tomar a melhor decisão. Todas essas técnicas, apesar de serem mais sofisticadas, elas possuem um custo maior na sua aquisição. Porém, o reconhecimento facial se difere das demais justamente por esse baixo custo em sua implementação. Então, o reconhecimento facial ele pode ser também utilizado no controle da frequência de usuários, como por exemplo pontos de funcionários em uma empresa e até mesmo o próprio desbloqueio do celular. Ele possui um baixo custo em relação aos outros, porque você pode estar utilizando o próprio celular. Apesar dele envolver um custo, é um dispositivo que a grande parte da população tem e tem acesso facilmente. Então, com apenas um dispositivo e graças à evolução dos estudos na visão computacional, você consegue, a partir de um dispositivo móvel com câmera, estar utilizando técnicas e algoritmos de reconhecimento facial. Bom, então tendo todos esses pontos definidos, já é possível comentar sobre os objetivos desse trabalho. Iniciando pelo objetivo geral, que é resolver o problema do método tradicional da chamada, e para isso foi proposto o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento facial para automatizar todo o processo de frequência escolar através desse sistema, detectando as faces, reconhecendo as faces dos estudantes,
à medida que eles entram na turma e automaticamente realizando a chamada e salvando os dados de frequência. Os objetivos específicos seriam detectar e reconhecer os estudantes utilizando um dispositivo com câmera, fornecer uma aplicação web para o professor visualizar quais alunos já foram identificados, fornecer uma aplicação móvel para reconhecer os alunos em uma determinada aula desse professor, então aqui já entra a utilização de um aplicativo, e realizar importações de dados do SIGA, que é aquele atual sistema de gestão acadêmica aqui da UDESC. Partindo então agora para a fundamentação teórica, nessa etapa da apresentação eu vou comentar um pouco sobre detecção facial, reconhecimento facial, como que normalmente funciona um sistema de reconhecimento facial, também comentar um pouco sobre os trabalhos correlatos. Então, detecção facial. Como o Brada cita, o primeiro passo de um sistema de reconhecimento facial é o processo de detecção de faces em uma imagem. Essa etapa é importante porque elimina da imagem informações desnecessárias. Então, como a gente pode ver nessa imagem, o objetivo da detecção facial é, a partir de uma imagem, encontrar faces humanas, detectar essas faces e, após identificá-las, essas faces podem ser encaminhadas depois para um algoritmo de reconhecimento facial que vai tentar identificar de quem aquela face pertence. O algoritmo utilizado nesse trabalho para realizar a detecção facial foi o Viola-Jones. Esse algoritmo ele pode ser utilizado na detecção de qualquer objeto, e ele é dividido em 3 partes principais: a criação da imagem integral, a definição de classificadores, ou a etapa de treinamento em si, utilizando o AdaBoost. Essa etapa é que são definidos essas chamadas características, que são esses blocos, esses quadrados pretos e brancos. Esses quadrados são posicionados nas faces de treinamento e o objetivo do AdaBoost é encontrar qual dessas características mais descreve uma face. Como, por exemplo, essa característica descreve bem a região dos olhos, que é mais escura, do que a região abaixo, que é mais clara. O AdaBoost ele pode selecionar várias dessas características que são utilizadas depois na etapa de classificação ou detecção facial em si, em que um bloco de detecção percorre uma imagem em uma determinada velocidade e aplica essas diferentes características definidas no passo anterior. Ao passar por uma face, diversas características são posicionadas e, se todas elas de fato representarem a característica facial, o bloco é então tracejado e detectado uma face nessa região. Após a detecção facial, entra o processo de reconhecimento facial. Nessa imagem é possível visualizar como que a maioria dos sistemas de reconhecimento facial funcionam, em que uma imagem original é encaminhada para um algoritmo de detecção facial. Nesse caso, apenas as faces são recortadas da imagem, ou a face, e encaminhada para a etapa de reconhecimento facial, que inclui, nesse caso, a extração de características e a identificação e reconhecimento em si. Ao final, o algoritmo devolve uma resposta, verificando se não há correspondência no dataset de treinamento, ou se há correspondência, então devolvendo o nome ou a identificador ou quem é a pessoa reconhecida a partir dessa imagem. Trazendo isso para uma visualização mais alto nível, em uma determinada imagem é detectada uma face recortada, encaminhada para um algoritmo de reconhecimento facial e, ao final, o nome do usuário é retornado. Bom, para esse trabalho foram utilizados 3 algoritmos de reconhecimento facial. O primeiro deles é o Eigen Faces. O objetivo do Eigen Faces é extrair características das faces ou extrair componentes principais através da técnica PCA. Esse PCA é um algoritmo chamado Principal Component Analysis, que tem o objetivo de reduzir a dimensionalidade da imagem, ou seja, extrair as principais características relevantes no caso do dataset de treinamento e até na etapa de reconhecimento. Como nesse caso aqui, as imagens, para cada uma dessas imagens é aplicado o PCA e o resultado são essas imagens aqui, chamadas de Eigen Faces, também conhecidas como imagens fantasmas, e pronto, essas Eigen Faces ficam presentes no modelo. Na etapa de reconhecimento, a imagem detectada, encaminhada para o modelo, também é aplicado o PCA, extraindo as características, e então, através do algoritmo KNN, K-Nearest Neighbor, é verificado a menor distância euclidiana entre a face
encaminhada ao modelo em relação às outras presentes no dataset. Aquela que tiver a menor distância é então reconhecida como a face. O próximo algoritmo é o Fisher Faces. Ele pode ser entendido como uma evolução do Eigenfaces, mas ele é muito semelhante em seu funcionamento. A principal diferença é que, ao invés do PCA, ele utiliza o LDA, o Linear Discriminant Analysis. O principal objetivo desse algoritmo, que também reduz a dimensionalidade das imagens, é que ele não considera a iluminação como uma característica principal. A etapa de reconhecimento também é feita utilizando o KNN, idêntico ao Eigenfaces. E o último algoritmo, chamado Local Binary Patterns Histogram, ou mais conhecido como LBPH, é um algoritmo, também é dividido na etapa de treinamento e reconhecimento, em que a premissa principal desse algoritmo é transformar a imagem em um grande histograma. Na etapa de treinamento, uma imagem em escala cinza é dividida em pequenas regiões, definidas como um parâmetro do algoritmo, sendo que para cada uma dessas regiões, para cada pixel dessas regiões, é aplicado esse procedimento aqui, em que um determinado pixel é selecionado, como por exemplo o pixel de valor intensidade 70, e é verificado os pixels adjacentes. E a verificação que é feita é se o valor é menor ou maior do que o valor do pixel que está sendo verificado. Nesse caso aqui, os valores menores são substituídos por 0 e os valores maiores por 1. Ao final, isso acaba sendo um número binário convertido por um valor decimal. Para cada pixel dessa região, montado um histograma com base nesses valores, e então feito um histograma geral com base em todos os histogramas gerados em cada uma dos blocos. A etapa de reconhecimento segue o mesmo princípio, em que a imagem encaminhada ao modelo é também criada um histograma geral, seguindo os mesmos passos, e verificada a menor distância desse histograma em relação aos histogramas do dataset. Bom, aqui nos trabalhos correlatos eu citei 3. Todos eles são os sistemas de reconhecimento facial aplicados à realização da chamada escolar. O primeiro deles é um sistema que possui uma webcam posicionada na entrada da sala de aula. Essa webcam detectava as faces dos estudantes à medida que entravam na sala de aula e aplicava diferentes técnicas de reconhecimento facial, como nesse caso o PCA, o LDA, o SVM, o LBPH e algumas composições e algumas combinações do PCA com outros algoritmos. Ele era um sistema desktop, ele funcionava inteiramente dentro desse sistema e ao final ele exportava dados em uma tabela do Excel, no caso os dados da chamada. Bom, o segundo deles também um sistema desktop, porém ele tem uma câmera posicionada na frente dos estudantes, ou no caso na frente da sala de aula. Ele apenas utilizou o algoritmo Eigenfaces e ele também é um sistema desktop. O último trabalho também possui uma câmera posicionada na frente da sala, porém essa gravava um vídeo durante a aula e convertia posteriormente em frames por segundo e encaminhava esses frames para um modelo. Os dados da chamada também são importados para uma tabela do Excel. E a principal diferença desse trabalho é que, tanto na parte de detecção facial e reconhecimento, foi utilizado redes neurais convolucionais. Então, uma breve consideração sobre os trabalhos correlatos. Esses trabalhos apresentam algumas limitações, como, por exemplo, a utilização de câmeras digitais e webcams para a identificação das faces dos estudantes. Isso acaba tendo um custo maior. Nenhum desses trabalhos realizou um comparativo entre o desempenho de cada algoritmo para verificar qual deles melhor se aplica no cenário proposto. Bom, os trabalhos também utilizaram sistemas desktop para gerenciar todo o sistema, ou seja, um sistema que é instalado na máquina do professor ou na máquina da instituição. Isso pode apresentar alguns incômodos, né, como nessa parte da instalação, até mesmo a evolução do sistema e possíveis integrações futuras com outros sistemas, talvez outros clientes que desejam consumir os algoritmos de reconhecimento, outras aplicações talvez que os alunos iriam utilizar. Então, com base nessas limitações, eu resolvi utilizar, ao invés de câmeras digitais e webcams, um dispositivo móvel com câmera, em que um aplicativo poderia ser instalado no celular do próprio professor ou no celular dos estudantes. Então, foi proposto também um comparativo entre os 3 algoritmos de reconhecimento, para verificar qual deles melhor se aplica no cenário atual. E também eu resolvi desenvolver um sistema web, na verdade cliente-servidor,
em que, como o dispositivo móvel não deixa de ser um cliente, existe um cliente web, um cliente móvel, consumindo dados de um servidor. Bom, objetivo definido e fundamentação teórica explicada, chegou o momento de comentar sobre como o desenvolvimento do sistema, ou do protótipo nesse caso, seguiu. O sistema de reconhecimento facial proposto foi dividido em 3 aplicações: um servidor web, também chamado de back-end, um cliente web, ou front-end, e um cliente mobile, ou front-end mobile. Nessa imagem é possível visualizar a arquitetura do sistema em um alto nível, apenas relacionando a comunicação entre as diferentes aplicações e os atores. Então, existem 3 atores principais, sendo o aluno, professor e admin, que podem estar utilizando as aplicações. E as 3 aplicações que eu citei: o front-end mobile, presente no dispositivo móvel, o front-end web e o back-end. O ator admin acessa o front-end web para gerenciar toda a aplicação e consome os dados a partir do back-end. O back-end ele é a aplicação em si, que contém todas as regras de negócio e os endpoints para serem consumidos por outros clientes. A responsabilidade desses clientes é apenas servir de ponte para que usuários consigam acessar as funcionalidades do back-end. O back-end, então, persiste dados em um banco de dados, nesse caso Postgre, e tem acesso aos módulos de reconhecimento facial. O professor, então, ele pode utilizar o front-end mobile para solicitar, então, a detecção das faces dos estudantes encaminhadas posteriormente para o back-end. E o aluno acessa o aplicativo móvel para, então, encaminhar as fotos da sua face utilizadas depois na etapa de treinamento dos algoritmos. Todas essas imagens das faces dos estudantes são armazenadas em um banco específico para imagens na DigitalOcean chamado Image Spaces. Então, o diagrama de caso de uso a seguir apresenta as funcionalidades da aplicação acessadas diretamente pelos atores correspondentes, sendo eles 3 atores: o admin, sendo que ele herda todos os casos de uso do professor, e o professor, que herda os casos de uso do aluno. O aluno, assim como os atores abaixo, possui acesso às funcionalidades de criar uma conta na aplicação, realizar login na aplicação e manter suas fotos, o CRUD de fotos em si. O professor tem acesso aos casos de uso manter aulas e manter disciplinas, e o admin o CRUD de alunos, professores e semestres. Voltando aqui para os casos de uso do professor, nessa etapa de manter disciplinas, o professor, a partir desse caso de uso, ele pode manter alunos matriculados, ou seja, matricular e desmatricular estudantes em uma determinada disciplina. Ele também pode realizar o upload do PDF SIGA. Aqui entra a parte de importações de dados do SIGA, em que um PDF contendo os alunos matriculados em uma determinada disciplina, gerado no SIGA, é importado nesse caso de uso, e ele automaticamente matricula ou cadastra aqueles estudantes e vincula a essa matéria. Após a matrícula ou desmatrícula, o professor pode iniciar uma sessão de treinamento. É nessa etapa que ele solicita que o servidor crie um modelo de reconhecimento facial com base nos alunos matriculados na disciplina. Já no caso de uso de manter aulas, é aqui onde o professor vai cadastrar suas aulas que ele precisa lecionar. O professor ele pode visualizar a chamada dessa aula e também solicitar a criação ou a inicialização de uma sessão de reconhecimento facial. Ambos os casos de uso se relacionam com o caso de uso de editar chamada. No caso, o professor pode fazer isso manualmente, ou o próprio algoritmo automaticamente vai marcar a presença do estudante automaticamente, caso o mesmo seja reconhecido. Agora, falando um pouco de código e arquitetura, o servidor web ele foi criado utilizando a plataforma Node.js e o framework Express. A aplicação foi dividida em 6 módulos, sendo eles Photos, Recognition, Semesters, Subjects, Users e Shared. Cada um desses módulos seguiu os princípios da arquitetura DDD, Domain Driven Design. Então, foi seguida essa estrutura com módulos separados, apesar de existir uma comunicação entre eles. Mas essa estrutura foi bem válida e serviu de grande ajuda para estruturar os testes unitários da aplicação e também como as implementações dos algoritmos de reconhecimento facial foram realizadas. Então, como nessa imagem, é possível visualizar que existe uma interface padrão chamada Recognition Provider, que define 2 métodos, Training e Recognize.
Esses dois métodos são implementados por outras classes e cada uma vai utilizar esses dados, tratar esses dados da maneira que desejar. As chamadas, então, implementações. Como, por exemplo, cada uma dessas classes utiliza externamente a biblioteca OpenCV para lidar com o reconhecimento facial. Agora, o cliente web, ou front-end, ele foi criado utilizando a biblioteca React.js, utilizando a linguagem TypeScript. E as interfaces gráficas foram desenvolvidas utilizando a biblioteca Material UI. Nessa imagem é possível visualizar de forma simples a estrutura adotada, em que houve uma separação entre componentes, DTOs, pages e rotas, e serviços para comunicação com sistemas externos, no caso, o back-end. Então, a primeira tela que é possível visualizar é a tela de login, referente ao use case 01, realizar login. Depois temos a tela de listagem de disciplinas, referente ao use case 05, manter disciplinas. Nessa etapa, o admin ou o professor pode visualizar as matérias cadastradas. Nessa etapa, é possível visualizar se o treinamento ou a criação do modelo já foi realizada para disciplina e o professor ele pode estar solicitando esse treinamento a partir da tela de edição. A seguir é apresentada a tela de visualização da lista de chamada, referente ao use case 04.01, visualizar a chamada. Nesse ponto, os atores podem visualizar a lista de chamadas de uma determinada aula. Nesse caso, é uma aula que todos os alunos estão presentes, com exceção do Adruan. Bom, o cliente mobile, ou front-end mobile, foi desenvolvido utilizando a plataforma Android e utilizou a linguagem Kotlin como default. Nessa imagem é possível visualizar a estrutura de pacotes, em que cada um apresenta classes com responsabilidades únicas. As telas da aplicação móvel, aqui nós temos duas, a tela de login da aplicação móvel, acessada pelo professor e aluno, referente ao use case 02, realizar login, e a tela de visualização das fotos, referente ao use case 03, manter fotos. Caso o professor realize o login, ele se depara com a tela de visualização de aulas do professor, vinculadas ao professor do dia, referente ao use case 04, manter aulas. Caso ele clique sobre uma aula, uma tela de reconhecimento em tempo real é exibida, referente ao use case 04.02, iniciar sessão de reconhecimento. Nessa etapa, o algoritmo de detecção facial procura faces no ambiente e assim que uma face é detectada, ela é recortada, enviada para o servidor reconhece esse estudante e então devolve o ID e o nome do aluno reconhecido. E caso o aluno seja reconhecido corretamente, a presença dele é marcada automaticamente. Bom, protótipo desenvolvido, chegou o momento de avaliar esse trabalho. Eu chamei esse capítulo de avaliação do reconhecimento facial, porque ele foi dividido em duas avaliações distintas. A primeira delas é a avaliação dos algoritmos em si. Então, para avaliar os algoritmos, foi criado um dataset composto por 1.050 fotos. Essas fotos foram coletadas a partir do dispositivo móvel desenvolvido, em que foi encaminhado para diferentes estudantes aqui da UDESC, professores e conhecidos, que encaminharam as fotos das suas faces para a realização desse trabalho. Então foram 35 usuários, cada um deles encaminhou 30 fotos, com 5 poses diferentes. Esse roteiro de poses e quantidade de fotos foi definido a partir de uma análise de um dataset pré-existente e aplicado aos algoritmos construídos aqui, verificado o desempenho deles. Ao final foram definidas essa quantidade. Então, dataset construído com 1.050 fotos de 35 alunos. Os usuários foram divididos em 4 grupos, sendo um grupo de 35 alunos, podendo ser entendido como uma turma de 35 alunos, representando uma turma grande aqui na UDESC. Depois a turma de 15 alunos, 5 alunos e, por fim, uma última turma contendo somente 3 alunos, porém utilizando máscaras. A ideia aqui é verificar como o algoritmo se sai tentando reconhecer estudantes utilizando máscaras. Então, cada um desses grupos foi submetido a um método de validação cruzada chamada K-fold. Além disso, foram utilizadas diferentes quantidades de fotos durante a execução do K-fold. Primeiro utilizando 30 fotos, 15 fotos, 10 fotos e por fim, apenas 5 fotos por aluno. Esse processo segue
até que o valor de K, nesse caso 5, seja atendido. E depois o mesmo aplicado para os diferentes grupos. Aqui nessa imagem é possível visualizar como que foi estruturada as pastas em que o algoritmo de validação cruzada desenvolvido para esse trabalho realizou a tratativa dessas imagens. Então, agora apresentando os resultados da avaliação, iniciando com os resultados do grupo de 35 alunos. Então, cada um dos grupos foram extraídas 12 conjuntos de métricas separadas em 4 grupos, sendo que o primeiro grupo utilizando as 30 fotos por aluno, depois 15, 10 e por fim 5. Cada grupo apresenta os resultados dos 3 algoritmos, sendo a acurácia indicando então a performance geral do modelo, sendo a quantidade de classificações corretas que o modelo obteve, a precisão, que define a quantidade de predições positivas, e a sensibilidade, a quantidade de predições positivas em relação à realidade. Então, aqui é possível verificar que eu deixei em vermelho os algoritmos que melhor se saíram em cada grupo. No caso, o LBPH foi o que melhor se saiu, ou no caso, apresentou as maiores métricas. Claro que aqui a gente não está aplicando nenhuma ferramenta, nenhuma análise estatística mais precisa para verificar se de fato esses valores têm alguma diferença significativa. Mas como o objetivo do trabalho é desenvolver um protótipo, esses valores já se demonstraram úteis para verificar qual desses algoritmos deveria ser incorporado no protótipo como padrão. No geral, os valores foram muito altos, sendo que o menor valor aqui seria 0 e o maior seria 1, representando 100% de acerto. Aqui foi possível verificar também que o LBPH, reduzindo a quantidade de fotos por aluno, não diminuiu muito o seu desempenho, sendo que nesse caso não seria necessário o usuário estar encaminhando as 30 fotos. Agora, utilizando o grupo de 15 alunos, o LBPH também apresentou os melhores resultados, com exceção também do Eigenfaces, que apresentou uma sensibilidade idêntica no grupo de 5 alunos. No grupo de 5 alunos, aqui nós já tivemos alguns casos em que o LBPH acertou todas as predições. Então aqui é possível verificar que utilizando 15 fotos por aluno apresentou melhores resultados, 100% de acerto, em relação à utilização de 30 fotos. Isso pode levantar algumas hipóteses de que algumas fotos no conjunto de treinamento talvez não estejam de fato representando aquela foto do aluno, talvez não estejam em um formato ideal. Então, nesse caso, o conjunto de imagens de alguns alunos teria que ser revisto. E por último, os resultados com máscara, agora apresentando valores bem curiosos em relação aos outros. Nesse ponto, todos os algoritmos em todos os cenários obtiveram 100% de desempenho, acertaram todas as predições. Então, a principal diferença dessa turma é que foram utilizados apenas 3 alunos. Então, uma possível hipótese também que fica em aberta é que possivelmente os algoritmos da OpenCV começam a cometer possíveis erros a partir de 5 usuários no seu dataset. Com 3, mesmo com a utilização de máscaras, ele obteve 100% de acerto. Bom, então a avaliação dos algoritmos foi feita para verificar qual dos algoritmos de reconhecimento facial apresentaram as maiores métricas, que nesse caso foi o LBPH, como a gente conseguiu ver nos resultados. Com isso, esse algoritmo foi incorporado no sistema como default, e a partir dele foi proposta então a segunda avaliação, que seria a avaliação do protótipo em si, aplicado em cenários reais. Claro que aqui foi um teste bem difícil de ser feito, porque por conta da pandemia não foi possível realizar esse teste em salas de aula com estudantes reais entrando na sala de aula e o algoritmo e o protótipo então detectando essas faces e reconhecendo. Não foi possível fazer um teste nesse nível, mas mesmo assim foi possível realizar um teste utilizando 5 usuários reais
em que foi definido um roteiro de testes em que esses usuários teriam que seguir e anotando manualmente os resultados que o protótipo obteve, para depois também extrair métricas de acurácia, precisão e sensibilidade. Para a avaliação desse protótipo, foi adicionada duas funcionalidades. Uma delas seria um reconhecedor estático, que é esse que a gente está podendo visualizar aqui no canto, em que, nesse caso, o professor ou o usuário que vai estar utilizando o aplicativo, ele precisa enquadrar a face e, diferente do reconhecimento em tempo real, que essa face já seria enviada para o reconhecimento, o usuário precisa então estar clicando nesse botão tirar foto. E também foi incorporada uma nova funcionalidade que eu chamei de vinculação de novas fotos, ou vinculação de foto, que serve quando, se o algoritmo acertou a sua predição, o professor ou usuário solicita que essa foto seja incorporada no modelo. E essa funcionalidade é suportada pela OpenCV para que nas próximas predições o algoritmo aprenda e apresente melhores resultados. Então, como eu citei, cada um desses 5 usuários teve que seguir um roteiro de testes, sendo que foram realizados 6 testes. Então, o primeiro deles, utilizando o reconhecedor estático em um aluno real, ou seja, apontando o celular para a face de um estudante, enviando essa foto para o servidor, anotando então o aluno esperado e o aluno reconhecido pelo modelo. Depois o mesmo foi feito com o reconhecedor estático apontando para uma foto no computador. Nesse caso aqui, os alunos bateram fotos mesmo e o reconhecedor foi submetido e o algoritmo de detecção foi feito com base na foto no monitor dos usuários. Então, nesse segundo caso do reconhecedor estático com base em uma foto do computador, essas mesmas fotos foram salvas em disco e, posteriormente, essas mesmas imagens capturadas pelo dispositivo móvel foram encaminhadas diretamente ao mesmo modelo utilizado na etapa de avaliação dos algoritmos para verificar se as métricas são as mesmas obtidas através desse segundo teste. E depois, por último, o último teste com reconhecedor estático, utilizando a técnica então de vinculação de foto. E depois foram feitos 3 testes utilizando o reconhecedor default, que é o reconhecedor em tempo real. O primeiro utilizando o celular imóvel, ou seja, parado em uma posição. Depois, utilizando o reconhecedor em tempo real, porém em mãos, podendo apresentar certos movimentos. E, por fim, o reconhecedor em tempo real, também utilizando a técnica de vinculação de fotos, apenas nos casos que o algoritmo acertou. Bom, aqui é possível visualizar o resultado da avaliação do protótipo, sendo que nessa tabela, na primeira coluna é descrita o cenário que foi realizado e ao lado os valores de acurácia, precisão e sensibilidade que o cenário obteve. De cara, é possível visualizar que o desempenho e os valores das métricas, de forma geral, decaíram muito em relação aos testes com o dataset, sendo que os melhores resultados aqui foram utilizando o reconhecedor estático com a técnica de vinculação de foto, apresentando a acurácia de 0,68, também de sensibilidade, e a melhor precisão foi também utilizando o reconhecedor estático, porém aquela etapa sendo após a vinculação de fotos. O reconhecedor em tempo real com o celular imóvel apresentou os piores resultados, apresentando diversas inconsistências na execução dos testes. Eu até apresento possíveis soluções para essa baixa acurácia, baixas métricas em relação ao reconhecedor em tempo real. Já o reconhecedor estático, aquele em que o professor enquadrava corretamente a face, mesmo assim apresentou baixos valores. Então, também aqui uma possível hipótese seria de que os algoritmos da OpenCV eles apresentam certas inconsistências se o aluno ele tiver muito diferente do conjunto do dataset. Bom, avaliações realizadas em ambos os cenários, chegou o momento de concluir esse trabalho. Então, após a realização dos testes, foi identificado que o LBPH apresentou as maiores métricas durante os testes com o dataset. Então, por isso, o LBPH foi utilizado como default no protótipo desenvolvido. Os testes com o aplicativo móvel mostraram que o protótipo ele não está totalmente seguro
para ser utilizado em uma sessão real de reconhecimento facial, por conta dos valores de métricas que a gente conseguiu visualizar é, anteriormente. Então, isso levanta alguns trabalhos futuros. A primeira modificação que eu faria no protótipo seria no momento no próprio reconhecedor em tempo real. Na etapa de enviar as fotos para o servidor. A ideia seria enviar a face para o servidor apenas quando o bloco de detecção facial ele estiver estabilizado por alguns segundos, sem que ele fique tentando identificar loucamente faces no ambiente. Ele estabilizaria por alguns segundos, assim que estiver estabilizado, envia a foto para o servidor. Uma outra estratégia seria deixar a responsabilidade de reconhecer os estudantes no próprio dispositivo. Então, nesse caso, o próprio dispositivo teria um banco de dados contendo os modelos, nesse caso, então, feitos lá no servidor, e o aplicativo teria acesso a esses modelos de forma fácil. Uma ideia seria bater 5 fotos da face do estudante e encaminhar as 5 fotos para o modelo e verificar se o modelo obteve o mesmo resultado, o mesmo aluno nos resultados, para então estar marcando sua presença. Talvez isso ainda apresente certas inconsistências no algoritmo caso o aluno esteja muito diferente na etapa de reconhecimento em relação à etapa de treinamento. Então, por isso, seria interessante utilizar outras técnicas da inteligência artificial para o reconhecimento facial, como, por exemplo, redes neurais artificiais. O protótipo ele, tem suporte para a evolução nesse quesito, então só teria que ter um estudo mais aprofundado em relação a como o processo de treinamento e reconhecimento é feito e aplicar, então, nele no protótipo. Conclusão feita, chegou o momento de mostrar o sistema funcionando. Pessoal, eu vou estar exibindo agora como as aplicações desenvolvidas interagem entre si, ou seja, o dispositivo móvel, a aplicação web e o servidor, para então estarem reconhecendo os estudantes em uma determinada aula. Então, ambos os atores eles se deparam inicialmente com a listagem de todas as aulas, no caso do admin, de todas as aulas cadastradas na base, e do professor apenas as aulas vinculadas a ele. Todas as listagens de entidades e CRUDs funcionam de uma maneira padronizada, em que é apresentado uma tabela, podendo ser alterado aqui a quantidade de registros que devem ser exibidas, e no canto superior direito um botão para acessar então o formulário para então estar cadastrando aquela entidade. Eu vou pular aqui para a parte de matérias. É aqui onde o admin ou o professor vai estar cadastrando uma disciplina, vincular a um professor, como por exemplo temos algumas matérias vinculadas ao professor teacher e outra, nesse caso, que eu criei apenas para esse teste, vinculada ao professor Fernando. A gente pode ver que todas as matérias elas já estão treinadas. Uma outra feature que eu gostaria de mostrar nesse exemplo da matéria de sistemas distribuídos, não tem nenhum aluno matriculado aqui. O processo de matricular e desmatricular é feito por esse campo, mas eu posso estar fazendo isso de uma forma mais rápida utilizando um PDF gerado a partir do SIGA, contendo os alunos matriculados nessa matéria. Então aqui eu só preciso atualizar a página e automaticamente os alunos presentes no PDF são matriculados. Essa matéria do TCC tem apenas 2 alunos matriculados, eu e o Adruan. O processo de treinamento é feito nesse botão. Eu já realizei, mas eu vou estar realizando ele aqui de novo, só para vocês visualizarem como é feito o processo. E pronto, a disciplina já foi treinada. Aqui nas aulas, eu deixei já uma aula criada para a matéria TCC no dia 4/4, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ao clicar sobre a aula, a gente pode visualizar a lista de presença dela. No caso, temos 2 alunos aqui, eu e o Adruan, e nenhum está presente. Bom, agora eu vou estar exibindo aqui no canto a visualização em tempo real de eu utilizando o aplicativo móvel. Eu vou estar fazendo agora o papel de um professor, no qual ele acessa o aplicativo móvel, através das suas credenciais ele realiza o login e de cara ele vai visualizar as aulas que ele precisa lecionar no dia. No caso aqui a matéria TCC, que inclusive é essa matéria que eu estou com a lista de presença aberta na aplicação web. Ao clicar sobre essa disciplina, ele pode escolher entre qual reconhecedor utilizar. Como eu citei no trabalho, foi implementado um reconhecedor
estático apenas para desenvolver novos testes e testar outros cenários, mas nesse caso aqui eu vou estar utilizando o reconhecedor em tempo real. Então, logo ele abre uma câmera em que, se eu me aproximar, ele vai tentar detectar minha face e vai estar exibindo o nome do aluno reconhecido ali embaixo. Se eu voltar aqui para a aplicação web e atualizar, o aluno Mário Fronza foi automaticamente marcado como presente. Eu posso também estar exportando esses dados aqui através de um PDF ou de um CSV.